Graça e paz, meus amados. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por me ajudar, obrigado por cuidar de mim. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados, a ministração de hoje é sobre fé, perseverança, fidelidade, integridade. Eu estava ontem estudando a história da igreja, sobre os mártires da igreja. E aquelas pessoas daquela época, aquelas pessoas, elas eram condenadas à morte, eram condenadas à fogueira, eram jogadas aos leões, eram apedrejadas, eram mortas à espada, eram degoladas. Mas elas tinham uma oportunidade de negar Jesus. Aqueles imperadores da época, aqueles homens malignos, ímpios, eles convidavam os cristãos e davam a oportunidade deles se arrependerem, ou seja, negarem Jesus e cultuarem aos seus deuses, prestarem homenagem aos seus deuses. Era só eles dizer que negavam Jesus e eram absolvidos. Alguns até desistiam de Cristo, mas a maioria, mesmo sabendo que iam sofrer mortes horrendas, iam ser torturados até a morte, eles não negavam o Senhor Jesus. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje pessoas que por tão pouco têm negado o Senhor Jesus. Hoje é o inverso. É como se fosse uma afronta confessar Jesus. É como se fosse uma afronta você dizer sim ao mundo e não a Deus. Então dizer não a Deus é normal no meio de alguns crentes. Mas que a realidade não era desse jeito. A realidade era dizer não ao mundo e sim a Deus. Mas hoje as pessoas têm feito as coisas erradas de bom grado. E essas pessoas que eu falo não são as pessoas que não conhecem Jesus. São as pessoas que vivem na igreja, que dizem que tem Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra do Senhor Deus diz: esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe de mim. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, quando ele fala de fé, ele começa a dizer no versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí ele começa a falar, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, e ele vai falando, e chega até a falar de pessoas que apagaram a força do fogo, que pessoas que subjugaram reinos, que botaram exército para correr. Ele diz no versículo 34 de Hebreus 11, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. Muitos ainda não alcançaram as promessas que Deus tem para a igreja, que Deus tem para nós. Mas mesmo assim eles olharam nos olhos da fé e não desistiram. Eles não aceitaram se dobrar ao império do mundo, as potestades. Eles não dobraram os joelhos aos deuses, aos ídolos.
Hoje a gente vê diferente. Hoje as pessoas se dobram aos ídolos com prazer. Existe pregador predileto, cantor predileto. As pessoas não entendem que o verdadeiro cristão não é aquele que fala bonito. O verdadeiro cristão não é aquele que prega bonito, não é aquele que canta bonito. Mas o verdadeiro cristão é aquele que diz não ao mundo. É aquele que mesmo passando por situações, por dificuldades, por provações, por tentações, por escárnios, por todo tipo de situação, eles não desistem. Eles olham para o alvo. Tem pessoas aí, Deus é muito bom. Se você está sentado num trono de ouro, comendo do bom e do melhor, com o carro do ano na porta, um salário gordo, as contas pagas, você vai estar lá se deliciando. Mas se você está lá passando por situações, com contas para pagar, não comendo do bom e do melhor, raciando a comida porque não tem dinheiro para comprar, então quando você diz Deus é maravilhoso, Deus é bom, então o que é que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença você que está passando por situações e não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo. Porque bater palma, se alegrar com a barriga cheia, com os bolsos cheios, é bom demais. Então todo mundo quer ser crente desse jeito. Eu quero saber se você é crente na hora do aperto. Os verdadeiros crentes são aqueles que não desistem, que são alegres mesmo em dificuldades. É você estar lá feliz e a pessoa diz, rapaz, esse cara tem uma alegria muito grande, deve ser muito rico. E às vezes o camarada tem um colchão rasgado, tem uma cama escorada com um tijolo ou com uma pedra. E às vezes aquela pessoa tem a lá caindo os pedaços de reboco porque ele não tem condições financeiras para consertar aquilo. O dinheiro dele só dá mesmo para comprar comida e muito mal. E ele está lá, obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu não estou aqui pregando pobreza, mas eu estou aqui dizendo, fazendo uma comparação, dizendo que louvar a Deus com o bolso cheio, com a barriga cheia é bom demais. Mas eu quero saber na hora do aperto, se verdadeiramente você está louvando a Deus verdadeiramente, ou é só por causa das oportunidades, ou é só por causa daquilo que Ele está te dando. Porque tem muita gente aí batendo palma, louvando porque estão bem. Vamos saber se você vai louvar na hora do aperto. Louvar a Deus é em todas as situações, porque o Senhor Jesus, Ele disse lá, em tudo dai graça. Paulo também falou, em tudo dai graça. Não é porque você está vivendo na miséria, você está passando por dificuldade, dá graça, mas você dá graça a Deus porque você está vivo, porque você está com saúde, mesmo você estando sem dinheiro no bolso. Deus é maravilhoso. Existem muitas coisas aí fora do contexto, onde pessoas estão usando o evangelho para enriquecer, onde pessoas não têm mais aquele prazer de ganhar almas. O prazer das pessoas estão voltado em quê? Em encher os seus bolsos, em se banquetear, em se deliciar. Mas o que vai fazer a diferença é quando você estiver lá diante de Deus e Jesus Cristo olhar nos teus olhos e dizer, quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu estava preso, tu foste me visitar. Quando eu estava enfermo, tu foste me ajudar. Quando eu estava com frio, ou necessidade, ou necessitado, cadê tu? O que vai fazer a diferença é isso. Existem muitos crentes individualistas. O Evangelho de Cristo, ele diz que devemos ir por toda a terra pregar o Evangelho. Mas ele fala também em você ser solidário. Ele diz, se tu vê teu irmão passando necessidade, e tu diz, vai orar, tu tendo condições de ajudar ele naquele momento, e tu não ajuda, quem és tu? Mas em contrapartida, existem muitos aí, nas igrejas, as igrejas lotadas, pessoas lá fazendo todo tipo de curso. Eu não estou proibindo você, não estou dizendo que é errado você estudar a palavra,
Mas pessoas estão buscando o objetivo errado para colocarem um título, botar uma Bíblia debaixo do braço ou um título no peito e bater, eu sou isso, sou aquilo, sou formado nisso, sou formado naquilo. Enquanto isso, tem muitos aí que não tem título nenhum, o único título que tem é o título de cristão. Estão lá no campo de batalha, sofrendo pelo preso, sofrendo pelo doente, sofrendo pelo pobre, pelo necessitado, e eles fazendo de tudo para suprir aquela situação. Muitas das vezes eu mesmo tenho negligenciado essas coisas. Mas cadê a fé? Cadê a fidelidade? Cadê a perseverança? Cadê a integridade? Ele fala lá, em 1 de João capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus, ele disse, passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu vi aí alguém, Deus é muito bom. Eu vejo pessoas dizendo, rapaz, fulano está passando por necessidade porque está em pecado. Fulano está passando necessidade porque não controlou as suas finanças. Fulano está passando por necessidade porque fulano não crê. Que palavras fora do contexto são essas? Você está passando necessidade porque você não está crendo? Você está passando necessidade porque você está pecando? Você está passando necessidade porque você negligenciou alguma coisa? Nem sempre é dessa forma. Vai lá para a igreja primitiva, vai lá para o começo da igreja, vai lá para os mártires. Sabe por que muita gente tem passado por situações, por privações, por pressões, por perseguições? Porque aquelas pessoas, elas são verdadeiras. Elas têm aquilo que o mundo odeia. O mundo odeia o crente. O mundo odeia quem é fiel a Deus. Você sabe que o mundo odeia? Lá em 1 de João, capítulo 5, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Quando o homem ou a mulher de Deus resolvem, tomam a decisão de serem fiéis, eles vão passar por situações, eles vão ser perseguidos no trabalho, eles vão serem perseguidos no meio familiar, eles vão ser perseguidos pelo mundo, eles vão ser maltratados, escarnecidos, injuriados, eles vão passar por situações. Os verdadeiros cristãos, o Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não acredito em crente que diz que não passa por situações, que só vive no bem bom, porque não é bíblico. Eu acredito na prosperidade, acredito no crescimento, no avanço, mas eu acredito também nas tribulações, nas perseguições. Muitas das vezes alguém diz, mas rapaz, o que foi que eu fiz? Eu tenho dado meu dízimo, eu tenho dado oferta, eu tenho andado certo e está acontecendo isso comigo. O diabo, ele veio para matar, roubar e a destruir. Quantos e quantos cristãos, homens e mulheres de Deus não foram mortos? Não foram perseguidos? Por quê? Porque viviam em pecado, porque não tinham fé suficiente, porque não tinham se atentado
para as coisas certas, ou eles não tinham cuidado das finanças. Negativo, não foi isso que aconteceu. No mundo tereis aflições. Eu não estou pregando aqui que você vai viver sempre no deserto. Mas se você estiver no deserto, você vai estar em um lugar de provisão. A vida de um crente, homem e mulher de Deus, é uma vida cheia de altos e baixos. Se alguém disser que é ao contrário, eu digo que ele é um mentiroso. Porque a nossa vida cristã é uma vida de altos e baixos. Ora você está lá bem, e ora você está passando por situações, por perseguições. Se você estiver só centrado em um trono, no bem bom, então alguma coisa está errada. Aí no capítulo 4 fala lá da tentação de Cristo, onde o diabo disse: se tu prostrado me adorar, dareis todos os reinos da terra. Graças a Deus, eu tenho vivido uma vida de prosperidade. Graças a Deus, tenho recebido muitas coisas de Deus, tenho avançado. Mas em contrapartida também tenho passado por situações, tenho passado por privações, por provações, por perseguições. Existe todo tipo de situações na nossa vida. Existe aquela perseguição branda, onde as pessoas te escanteiam, porque tu é certo. Ah, fulano é correto demais, bota fulano ali com aquele cara que vive fazendo as coisas erradas, porque ali ele não vai fazer não, que fulano vai estar lá. Quem é mal não vai estar preocupado com nada não, rapaz. Eu tenho passado por situações no meu trabalho onde eu sou escanteado em algumas coisas, onde não valorizam o nosso trabalho, onde a gente andar certo é como se fosse uma punição. Mas eu sei o que é isso, que o mundo é desse jeito. O mundo incentiva você a ser mau, a ser mentiroso, a ser ladrão, a ser corrupto, a ser chalera, ou seja, babão. As pessoas querem ser chaleradas. Você quer que alguém lhe beneficie e vá babar. Um homem e uma mulher íntegra não vivem babando ninguém não. Porque a pessoa que vive babando é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem personalidade, sem caráter. Eu aprendi a olhar para cima e dar toda a honra e toda a glória a Deus. Nunca me submeti, eu nunca me ajoelhei para homem nenhum. Mas eu me ajoelhei para aquele que é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Se você está passando agora por uma situação financeira, ai meu Deus, quem vai me ajudar? Fazer como aquela história do Chaves, e agora quem poderá me defender? Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões diz: e dele não tenho falta alguma. Quem vai te ajudar é o teu pastor Jesus Cristo. Eu passei muitas situações desde o dia que me converti. Sofri mais quando não era crente, porque não tinha a quem recorrer. Eu recorri ao homem. Quando eu não era crente, não conhecia a palavra de Deus. E as coisas eram muito mais difíceis. Hoje eu recorro a Deus, porque as coisas são mais fáceis. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece e ele é obrigado a obedecer. Porque ele já foi sentenciado. E ele tem que agradecer a Deus por ele estar ainda fazendo as coisas. Porque ele vai ser jogado no lago de fogo. Deus é tão bom que está dando a oportunidade até ao diabo. Mas ele não vai se arrepender, porque ele já foi sentenciado. Não tem mais como voltar atrás. Mas o homem sim, ele tem a oportunidade de se converter. Ele tem a oportunidade de deixar a soberba de lado, de deixar o Deus Mamon de lado, de viver o verdadeiro cristianismo. Eu vejo muita gente correndo das igrejas por causa da hipocrisia. Mas eu vejo também muitas igrejas hipócritas, igrejas que só pensam no financeiro, no material, e pessoas também buscando essas igrejas, esses lugares, porque eles vão atrás de um título, vão atrás de reconhecimento. Eu já vi muita coisa errada,
onde pessoas, porque têm uma melhor condição financeira, recebem cargos nas igrejas, onde pessoas que vivem naquilo que a gente chama de panelinha, têm oportunidade de fazer missões, de ir para o país que eles quiserem, e com toda a ajuda da igreja, ou seja, a igreja entre aspas, porque a verdadeira igreja é a igreja de Cristo, não é aquela instituição comandada por um bispo, por um apóstolo, ou seja lá quem for, que está lá pensando só em botar o dinheirinho no bolso e maquiando o evangelho, abrindo igrejas, fundando templos, com intenções de sugar o dinheiro do povo. Tem muitos desse jeito. Mas o Senhor Jesus, ele disse, deixa o joio no meio do trigo, porque no tempo certo o joio será queimado, o joio será retirado. E sabe quando é que vai ser esse tempo certo? No arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, porque a igreja vai ser arrebatada, até o nariz coçou. Aí tem diz assim, bota teu bigode de molho. Você precisa botar o seu bigodezinho de molho, porque muitos terão surpresas. Talvez muitos tenham apontado para mim agora ou para você e tenham dito, isso é uma pessoa desequilibrada, como já disseram comigo. Eu perguntei uma vez a um líder religioso, eu digo, alguém aí está pronto a morrer pelo evangelho? Eu calei a maioria ali naquele momento. Eu não fiz aquela pergunta para aparecer, eu fiz aquela pergunta, uma pergunta sincera. Fui guiado pelo Espírito Santo. E Jesus pergunta para você e para mim, você está pronto para morrer pelo evangelho? Tem pessoas que na hora da situação elas fogem. Elas negam Cristo na hora da situação, na hora da adversidade. O verdadeiro crente, mesmo na dificuldade, mesmo na provação, e eu não estou aqui passando por dificuldade nenhuma não, viu gente? Apenas uma pendencinha financeira, que é coisa normal, eu tenho lidado com isso faz tempo. Mas eu tenho um Senhor e Salvador, eu tenho um pastor dos pastores, que me ajuda, porque o pão nosso de cada dia Ele me dá hoje. Ele perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Ele é o meu supridor. E muitos têm negado Cristo por minharia. Muitos têm feito articulações. Muitos têm mentido facilmente. Mas a palavra do Senhor diz: fidelidade, fé, perseverança, integridade. Muitos com uma espadinha no pescoço. Tu só precisa negar Jesus e adorar os deuses do Império Romano, adorar os deuses do imperador, ou adorar o imperador como Deus. E o sujeito, só existe um Deus. Esse Deus chama-se o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Eu só adoro a um, chama-se Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Pessoas que, sabendo que iam passar por torturas horríveis, não nego o meu Senhor Jesus. Hoje é invertida essa situação. Hoje é como se o mundo estivesse dizendo: aceita Jesus? Não, eu aceito você, mundo. Você sabia disso? Hoje as pessoas têm procurado seus ídolos. Eu adoro o cantor gospel fulano de tal. Pessoas que têm passado até necessidade para comprar um ingresso para assistir o show de um cantor gospel. Você sabia disso? Que tem gente que deixa de fazer a feira para comprar um ingresso. Sabia disso? Pois é. Você sabia disso? Que pessoas têm escolhido os dias de ir para a igreja? Eita,
Peraí, quinta-feira não é fulano que vai pregar. Eita, domingo é fulano que vai pregar. Eu vou lá domingo. Aí fulano tem uma palavra de Deus para mim. Eita, vou receber de Deus o profeta fulano de tal. Ah, vou receber de Deus o ministro fulano de tal. Se você estiver esperando receber de Deus, do homem, você não vai receber não. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus pode usar uma jumenta, um ladrão, um criminoso. Ele pode usar qualquer um para te dar uma palavra, como ele já fez comigo. Deus já usou para mim uma prostituta. Deus usou um ladrão. Deus usou um alcoólatra. Você sabia disso? Até animais Deus usou. Deus usou uma manada de boi para falar comigo. Eu ia atravessando a rua embriagado. Uma manada de boi passou e pá! O boi caiu por cima de mim. Para que eu me acordasse. Entrei em um lugar atrás de mulher, na época que eu não conhecia a palavra. Ou seja, estava começando a engatear para receber Jesus. E estava lá atrás de uma mulher lá, dentro de um bar. E aquela mulher olhou para mim e disse, você não é para estar aqui não, aqui não é lugar para você não. Comecei a chorar. Paguei a conta envergonhado e fui-me embora. Isso era no começo da minha convenção. Eu ainda não tinha me firmado. E cheguei em um determinado lugar onde eu estava reclamando das coisas. Mas rapaz, quando a gente é crente, as coisas começam a desandar. A gente quando está fazendo as coisas erradas, tudo está certo, aqui está dando errado. Eu só porque falei a verdade fui perseguido. Falei a verdade, o cara me perseguiu, me puniu. E o sujeito chegou para mim e disse, rapaz, tu és um homem de Deus, rapaz. Tu sabe que o mundo odeia o crente. Tu sabe que o mundo odeia quem é de Deus. Tu sabe que o mundo odeia quem faz as coisas certas. Eu botei a mão na cabeça e disse, Senhor, me perdoe, Senhor. Eu digo, rapaz, Deus está te usando, rapaz. E voltei atrás. Os crentes eram chicoteados, apredejados, mortos à espada. Todo tipo de tortura sofriam para negar Jesus e eles morriam sem negar. Poucos eram os que negavam. Poucos. Hoje a maioria tem negado. A maioria tem negado Jesus. O sujeito se converte. Quando começa a prosperar, a primeira coisa que ele faz é não querer ir para a igreja. O sujeito vivia numa vida miserável, achando que era feliz. Quando ele sai daquela situação miserável, a primeira coisa que ele faz é não querer mais nada com a igreja, é não querer mais nada com Deus, e fica dizendo, Deus é muito bom. Jesus Cristo ele chegou para um homem rico, e aquele homem jovem disse, bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Jesus Cristo falou dos mandamentos da lei de Moisés. Eles têm feito isso desde menino. Jesus Cristo, vamos ver se esse cara realmente vai até o final. Ele disse, falta-te uma coisa, diga que eu farei. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro no reino de Deus. Jesus Cristo quis testar o coração daquele cara. Ele saiu pela tangente, envergonhado, baixou a cabecinha e saiu. Mas se ele tivesse dito, Senhor, eu vendo, agora, ele podia vender tudo. E talvez ele recebesse dobrado aquilo que ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não se preocupa com determinadas coisas, não. Se o pastor da tua igreja dizer, vende tua casa e dá de oferta, cuidado. Porque pode não ser Deus falando. Mas se Deus disser, Deus, e você vai saber quando é Deus, se você tiver intimidade com o Espírito Santo. E você pode até vender. E você vai receber dobrado. Porque o Senhor Jesus disse até um copo d'água, se você dá com a intenção certa do coração, isso será multiplicado 1000 vezes mais. Como Ele próprio disse, tudo que você fizer
de bem. Já aconteceu coisas na minha vida, de dar uma oferta, uma simples oferta, e ser honrado. Aquilo que eu deixo ser dobrado, ser multiplicado. Eu vou dar um exemplo, você dá uma oferta de R$2, que é só o que você tem, você não tem nada, aconteceu comigo e eu vou encerrar. R$2. Eu digo, Senhor, só tem esses R$2. Eu acho que só dá para botar 1 litro de gasolina. Na época eu acho que 1 litro de gasolina é R$1,80. Eu digo, Senhor, eu vou te honrar. Não estava pensando em receber nada de volta, não. Eu digo, se faltar gasolina, eu venho empurrando a moto. Era a intenção certa do coração, a intenção de agradar, de semear. E nem me preocupei, eu digo, obrigado, Pai, porque Tu és o meu pastor, Tu és o meu provedor. E outra coisa, eu creio no milagre que essa gasolina não vai faltar, eu vou chegar em casa. E amanhã ou depois eu boto gasolina. O meu pensamento era isso. E cheguei no local de trabalho. Quando eu sentei lá, lendo a palavra, alguém chegou na porta. Fulano tá aí. Eu digo, rapaz, tá não, tá hoje não. E ele olhou pra mim, olhou e ia e voltava. Aí botou a mão no bolso. Eu digo, será que esse cara vai querer me dar alguma coisa? Ele tirou a mão do bolso, botou uma nota de R$10 e disse, eu vim lhe abençoar. Oh, Deus maravilhoso. Eu digo, meu Deus. Não precisa não, rapaz. Não, Deus mandou vir. Deus mandou. Ele próprio disse, Deus mandou. 2 vezes vim lhe abençoar e Deus mandou. Eu digo, então muito obrigado. Aí para você fazer um lanche, para você pode estar precisando. Eu digo, rapaz, com certeza eu tô. Peguei aqueles R$10, botei de gasolina, enchi o tanque da moto, porque antes a gasolina não era, a gente não era roubado como somos agora, né? Pagando altos impostos. E Deus supriu. Deus supre as tuas necessidades. Ele olha para a tua fidelidade. E aconteceu muitas e muitas coisas que foi eu e Deus. Só eu e Deus sabia. E muitas pessoas estão passando por situações, se revoltam na igreja porque quer que o irmão abençoe. Ah, porque meu irmão é rico, meu irmão tem condições de me dar nada. Tu está buscando Deus ou teu irmão? Busca Deus. Se você for com sinceridade de coração, Deus vai fazer você prosperar, vai fazer você enricar. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Mas saiba que vai vir tribulações, que vai vir perseguições. Por quê? A vida cristã é um alto e um baixo, ou altos e baixos. Sabia disso? Se o cara contar só vantagem, ele é um mentiroso. Porque o Senhor Jesus, ele disse que o mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tem pessoas que vão mascarar esse versículo. Vão mascarar e dizer, não é bem assim, vão querer mascarar para o que? Seu benefício próprio. Seja fiel a Deus, seja íntegro, seja constante na palavra, seja inabalável, seja crente de verdade. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, todo o louvor, toda a adoração. Graças eu te dou, ó Deus, Criador de todas as coisas. Deus maravilhoso.